Boa noite, irmãos. Mais uma vez nos encontramos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Espero que esses estudos sejam de fato alimento espiritual, Sejamos edificados pela palavra do Senhor. Esse é o meu desejo. Então, dando sequência ao nosso estudo no livro de Êxodo, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Êxodo capítulo de número 6. Gostaria de fazer a leitura dos versículos 13 até o versículo de número 27. Êxodo capítulo 6, dos versos 13 até o versículo de número 27, nos diz assim a palavra do Senhor. Não obstante, falou o Senhor a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. São estes os chefes das famílias, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carme. São estas as famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Suá e Saul, filho de uma cananeia. São estas as famílias de Simeão. São estes os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. E os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Anrão, Izá, Hebron e Uziel. E os anos da vida de Coate foram 133. Os filhos de Merari, Mali e Muzi. São estas as famílias de Levi, segundo as suas gerações. Anrão tomou por mulher Joquebede, sua tia, e ela lhe deu a Arão e Moisés. E os anos da vida de Anrão foram 137. Os filhos de Izá, Corá, Nefeque e Zicli. Os filhos de Uziel, Misael, Euzafã e Sintri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Jaazon, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Os filhos de Corá, Assi, Eucana, Abiasaf. São estas as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher para si uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu à luz Finéias. São estes os chefes de suas casas, segundo as suas famílias. São estes Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo as suas hostes. São estes que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Oremos, irmãos. Deus querido, nós te agradecemos por este dia. Nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Edifica-nos, ó Pai, de maneira que a cada momento, a cada instante, o nosso caráter seja transformado pelo Senhor. Transforma-nos, Senhor Deus, em crentes verdadeiros, fiéis a Ti. Nós te suplicamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, as genealogias devem ter alguma importância, porque Deus incluiu muitas delas na Bíblia. Gênesis, por exemplo, está repleto delas. A linhagem de Adão, no capítulo 5, os descendentes de Noé, no capítulo 10, os descendentes de Jacó e Esaú, nos capítulos 35 e 36, e assim por diante. Números, por exemplo, registra cuidadosamente os descendentes de Israel, enquanto 1 Crônicas contém capítulos após capítulos de pessoas, de nomes
e seus descendentes. À primeira vista, as genealogias bíblicas podem não parecer tão importantes assim. Passagens como essa que nós acabamos de ler é uma leitura não muito interessante. Para nós é pouco mais do que uma lista de nomes desconhecidos e estranhos. Assim é tentador ignorar esses versículos completamente. Não lê as genealogias, não dá a devida importância a um texto como esse. No entanto, irmãos, tudo aquilo que está na Bíblia, as genealogias também são inspiradas por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Irmãos, se as genealogias bíblicas são úteis, qual é a melhor maneira de estudá-las? Eu disse desde o nosso primeiro estudo, eu falei a respeito de alguns métodos para estudarmos o livro de Êxodo. Falei que nosso método deve ser bíblico, ou seja, nos concentrar naquilo que a Bíblia realmente diz. Falei que outro método é o método histórico, colocar a Bíblia no contexto da história antiga. Outro método é o método teológico, aprender sobre o caráter de Deus. Outro método é o cristológico, é relacionar o Êxodo com a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E por fim, outro método extremamente importante é o método prático, ou seja, aplicar as verdades da palavra de Deus à nossa vida cristã, à nossa caminhada cristã. Essa é a abordagem que também devemos ter quando nós estudamos as genealogias bíblicas. Historicamente, elas são importantes, porque ajudam a confirmar a exatidão do registro bíblico, sem dúvida alguma. Irmãos, não só as genealogias bíblicas são historicamente importantes, mas também são teologicamente instrutivas. Atentemos a isso. Uma maneira de ver a importância de uma genealogia como a que nós encontramos aqui, acabamos de ler aqui, é responder a seguinte pergunta: Qual a importância se eu me chamasse Esrom? Ou se eu me chamasse Uziel? Para nós pode não fazer muita diferença que os filhos de Merari foram Mali e Muzi, como está aí no versículo 19. Mas para eles fazia toda a diferença no mundo, porque isso significa que eles estavam incluídos como povo de Deus e que Deus realmente sabia o Senhor realmente sabia quem eles eram. A genealogia bíblica, irmãos, mostra essa importância. Deus não só tem um plano para a salvação de um povo, mas ele tem um relacionamento íntimo e pessoal com cada indivíduo dessa família. Com algumas exceções, os israelitas eram homens, mulheres comuns. Isso é verdade a partir de seus nomes, muitos dos quais nos dizem algo sobre suas características pessoais. Por exemplo, os pais de Palu, como está aí no versículo 14, devem ter sido pessoas exigentes, porque o seu nome significa extraordinário. Corá significa careca, e nós podemos supor que ele, quando nasceu, não tinha nem um fio de cabelo. Nefeg significa desajeitado. Seus nomes diziam muito a respeito deles. Eram pessoas pecadoras e necessitavam desesperadamente da graça de Deus, da misericórdia de Deus, como nós, como eu, como você. Estavam incluídos no plano da salvação de Deus. Seus nomes, irmãos, provam que o Senhor conhece os que são dele.
Se alguma coisa distinguia essas pessoas aqui, era a maneira como eles olhavam para Deus. Isso também é evidente pelo significado dos seus nomes. Saul deve ter sido a resposta às orações de seus pais, porque o seu nome significa exatamente isso, resposta de oração. Eleazar significa Deus ajudou. Eusafã significa Deus é meu tesouro. Eucana significa Deus criou. Joquebede significa glória a Deus. E outros nomes são colocados aqui com esse mesmo propósito. São colocados aqui em louvor, em adoração a Deus. Essas pessoas, irmãos, receberam seus nomes como presentes de Deus e deram nomes que serviram como lembretes permanentes da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. É significativo que essa genealogia seja organizada por família. O texto começa dizendo o seguinte: são estes os chefes das famílias. O importante princípio bíblico aqui, irmãos, é que ordinariamente Deus estende a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor através da família. Isso, evidentemente, não significa que alguém precise ser criado numa família cristã para ser salvo. Não. Uma das maneiras pelas quais Deus muitas vezes é glorificado, exaltado, é resgatando um pecador da insignificância espiritual e começando uma nova obra de graça, da sua graça na vida dessa pessoa, que em última instância muda o seu destino e o destino de toda a sua família. O melhor plano de Deus para a família é mostrar seu grande amor através do coração de seus pais. Não temos dúvida disso. Como Josué diria aos israelitas muitos anos depois: escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué entendeu o que significa ser o cabeça de uma família. Aqui nós vemos a genealogia de Arão. O texto fala de sua mãe, da sua esposa, dos seus filhos, de seus netos. Uma pergunta que podemos fazer, irmãos, é: por que essa genealogia está aqui? Por quê? Porque ela não está lá no início de Êxodo. Para muitos estudiosos, isso parece interromper o fluxo da narrativa. Veja que o texto bíblico vem narrando os fatos normalmente até o versículo 13. Aí então, no versículo 14, começa com essa genealogia. Mas quando, irmãos, deixamos de lado nossos preconceitos literários modernos e estudamos a passagem dentro do seu contexto, o que nos parece é que esse texto foi cuidadosamente colocado aqui com um propósito, cuidadosamente colocado aqui com um significado. A primeira coisa que devemos notar é como essa genealogia ela é seletiva. Aqui apenas 3 dos pais, dos cabeças, são mencionados. Rubem, melhor dizendo, Simeão e Levi. Desses 3, Levi recebe quase toda a atenção. Rubem e Simeão recebem um versículo, cada um, o versículo 14 e o versículo 15. Mas há 10 versículos que fazem referência aqui aos filhos e netos de Levi. Resumindo, irmãos, o que no início parece ser uma lista aleatória de nomes, acaba sendo, na verdade, uma citação cuidadosa da linhagem de Arão. Note que essa genealogia parece estar especialmente inserida aqui com um propósito. Ela parece estar interessada no status de Arão. Seu propósito é mostrar que ele foi um líder legítimo do Senhor, alguém escolhido pelo Senhor, e ele, bem como seus filhos,
iriam exercer grandes responsabilidades. Quando o texto destaca 10 versículos aqui falando da linhagem de Levi, isso é importante, porque é daqui que vieram os levitas, e uma primeira característica desses homens, uma primeira característica dos levitas era a fidelidade. Irmãos, antes de ver como Deus usou Arão como porta-voz, ou como profeta de Deus, ou como profeta de Moisés, melhor dizendo, como Deus mesmo disse, para libertar o povo do Egito, vale a pena fazer uma pergunta. Vale a pena fazer essa pergunta. O que aconteceu com os membros dessa família? Como já observamos, as genealogias têm muito a nos ensinar. Tem muito a nos ensinar. Uma das maneiras mais práticas de estudá-las é ver que tipo de exemplo essas pessoas deixaram. Que tipo de fidelidade essas pessoas demonstraram. Encontramos na família de Arão santos, bem como encontramos pecadores. Encontramos pessoas que se dedicaram ao Senhor, bem como pessoas que viraram as costas para o Senhor. E como tudo o mais na Bíblia, irmãos, seus exemplos nos ensinam, nos repreendem, nos corrigem e nos treinam na fidelidade ao Senhor. Atente a respeito dessas verdades. Gerson, Coate e Merari, que são citados aí no versículo 16, nos ensinam o significado de um serviço fiel a Deus. Vejam que depois que os israelitas saíram do Egito, Deus deu instruções detalhadas a essas pessoas para a construção de uma grande tenda portátil para a sua adoração. Deus colocou a tribo de Levi no comando da instrução do tabernáculo. Isso é muito importante. De todas as tribos de Israel, os levitas foram separados para o serviço santo de Deus. Gerson, Coate e Merari receberam deveres específicos no tabernáculo, deveres que se estenderam, evidentemente, aos seus descendentes. Os gersonitas foram encarregados das cortinas, de todas as cortinas e de todo o cuidado do tabernáculo. Os coatitas eram os encarregados pelos desenhos, pelo cuidado com a arca e tudo o que estava no lugar santo e no Santo dos Santos. Os filhos de Merari eram os engenheiros estruturais. Eles fariam o trabalho pesado. Números 3 fala sobre essa responsabilidade. As responsabilidades eram definidas para cada uma dessas famílias. Essas tarefas podiam parecer simples demais, mas todas elas eram essenciais para a adoração a Deus, e por isso os levitas tinham uma posição de honra entre todo o povo de Deus. Irmãos, foi um dos coatitas que escreveu: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Quando nós sabemos que essa pessoa fazia e aquilo que a sua importância na adoração, esse versículo, ele tem um significado maior, não é verdade? A família de Arão guardava seu rico legado de glorificar a Deus através do serviço prático. Muitos anos depois, quando os israelitas começaram a adorar no templo, os gersonitas, os coatitas e os meraritas, ainda eles estavam servindo ao Senhor. Ali eles estavam, os levitas, adorando a Deus e levando outras pessoas a adorarem a este mesmo Deus durante todo o dia e durante toda a noite. Esse era o serviço desses homens. Os peregrinos que viajavam para Jerusalém para cultuar a Deus, eles cantavam: bendizei ao Senhor, vós todos servos do Senhor, que assistis
na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Irmãos, o exemplo dos levitas nos ensina a ser fiel ao Senhor no nosso serviço, a ser constante ao Senhor no nosso culto, na nossa adoração ao Senhor. Foi durante uma das horas mais sombrias de Israel que Finéias tomou sua posição. Aparentemente sua mãe, Putiel, era africana, porque o seu nome significa, o nome de Finéias significa etíope ou pessoa negra. A história de Finéias, irmãos, e seu zelo pelo Senhor é contada lá em Números 25. O texto relata um tempo em que as mulheres moabitas estavam tentando os homens israelitas a cometerem imoralidade e adultério espiritual. Não só os israelitas naqueles dias praticavam essas coisas com as moabitas, mas também adoravam os seus deuses. O texto diz isso lá. O castigo previsto para a idolatria era a morte, mas os juízes de Israel pareciam duvidosos. Conforme o texto lá em Números, enquanto eles ainda estavam decidindo o que fazer, um homem perverso chamado Zinri, de maneira descarada, trouxe a sua amante midianita para o tabernáculo com a intenção de ter relações com ela na própria casa de Deus. O texto nos relata isso. Irmãos, foi nesse momento que Finéias provou o seu valor de alguém que era extremamente fiel ao Senhor. O texto lá nos diz: vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, ambos pelo ventre. Números 25, versículo 7, versículo 8. O texto diz então que Deus ficou satisfeito, Deus ficou tão satisfeito por sua atitude que o Senhor removeu imediatamente a praga que estava sobre o povo por causa disso, por causa desse pecado. De maneira que Deus mesmo disse a respeito de Finéias, desse homem, o seguinte: Finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com meu zelo entre eles. Portanto, disse: eis que lhe dou a minha aliança de paz, porquanto teve zelo pelo seu Deus. Irmãos, Finéias era um grande homem e o que o tornava grande era o seu zelo em servir ao Senhor, mesmo quando os demais se afastavam de Deus. O que isso nos ensina, irmãos? Isso não nos diz nada? Creio que nos ensina muito com relação à reverência que devemos ter diante do Senhor. Finéias era um homem que fazia a melhor coisa, a melhor das coisas, nos piores momentos. Arão tinha certamente alguns parentes para se orgulhar. No entanto, as genealogias não encobrem também aqueles que não foram bons exemplos. Embora a maioria dos membros da família da família de Arão, fosse fiel ao Senhor, nem todos se comportaram assim. A Bíblia também relata a rebelião de Corá. Podemos dizer, irmãos, que havia alguns esqueletos no armário da família, como há, evidentemente, em toda ou na maioria das famílias. Vejam a história trágica dos primos de Arão, Corá. Em Número, nós lemos que Corá tornou-se insolente e se levantou contra Moisés. Número 16. Corá incitou 250 homens a se ajuntarem
a ele desafiar a autoridade espiritual daquele que for enviado pelo Senhor, de Moisés e Arão. Ele não estava contente com o seu lugar de ministério dado por Deus. Ele era ambicioso, ele queria mais, ele queria glória, ele queria mais reconhecimento. E pensou talvez que Moisés atrapalhasse essa ascensão, esse desejo. Mal pensava ele que, se rebelando contra Moisés, ele realmente estava se rebelando contra o próprio Deus. E por isso, irmãos, Corá e aqueles homens foram destruídos. O texto lá nos diz: a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Essa tragédia, irmãos, está registrada aqui para nos repreender, para nos corrigir, para nos ensinar. Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, relata as calamidades praticadas por Israel, as calamidades que vieram sobre os israelitas, melhor dizendo, por causa dos seus pecados. E ele faz isso, irmãos, para nos advertir a não termos os mesmos desejos, a não sermos julgados por cometer os mesmos pecados. Paulo lá começa dizendo: ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. É muito perigoso, irmãos, procurar uma posição mais elevada na igreja do que aquela que o Senhor nos deu. Atente a isso. Atente a isso. Os israelitas sofreram muito por causa dos seus pecados. Se é perigoso agir assim, mais perigoso ainda é ignorar a autoridade daqueles que o Senhor colocou no meio da igreja. Muitos crentes são tentados a levantar intrigas. Muitos crentes são muitas vezes tentados a pensar que merecem maior reconhecimento. Quando não conseguem o que desejam, o que pensam, o que acham que merecem, ficam ressentidos daqueles que foram revestidos de autoridade espiritual pelo próprio Deus e começam a pensar que conhecem mais do que eles. Então começam a desafiar a sua autoridade. Cuidado, irmãos. Cuidado. Esses exemplos, como já disse, estão aqui para que nós aprendamos de fato a reverenciar o Senhor, a reverenciar a palavra do Senhor. Há mais um fato preventivo, irmãos, aqui na genealogia de Arão. É a loucura de Nadab e Abiú. Essas são duas pessoas, são duas ovelhas negras da família, podemos dizer. Como seu pai, eles também serviam o Senhor no tabernáculo. Um dia eles decidiram tentar inovar, testar uma nova experiência de culto, um culto criativo. Eles se esqueceram, irmãos, que nós não somos livres para inventar a nossa própria forma de adoração, mas apenas adorar na maneira como o Senhor prescreveu, como a sua palavra nos ensina. Para testar esse princípio, o texto diz lá que Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seus incensários e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que lhes não ordenara. Essa experiência foi um desastre. Nós conhecemos o restante da história. A morte de Nadab e Abiú deve corrigir, irmãos, qualquer tentação de oferecer ao Senhor uma adoração que não seja bíblica. Devemos ter cuidado, irmãos, em oferecer, em fazer unicamente aquilo que o Senhor determinou em sua palavra.
Certamente essa foi a conclusão que Moisés, Arão e todo o povo de Israel tiveram quando isso aconteceu. Moisés disse o seguinte a Arão, Moisés disse, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegarem a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Irmãos, adorar a Deus é coisa séria. Atente a isso e não se esqueça disso. Deus é santo e exige ser adorado de uma maneira santa, de uma maneira reverente. A morte de Nadab e Abiú também é uma repreensão àqueles que pensam que essa adoração se resume em cerimônias, se resume em rituais. Nadab e Abiú tinham um ofício sagrado, nós sabemos disso. Tiveram também o privilégio especial de acompanhar os 70 anciãos que subiram ao monte Sinai e viram o Deus vivo, o Deus santo, o Deus de Israel. Eles viram. No entanto, apesar do seu chamado santo, eles não eram homens santos e o fim que tiveram deve, irmãos, nos ensinar algumas verdades. Não despreze aquilo que a palavra do Senhor, o exemplo que a palavra do Senhor coloca diante de mim, diante de você. Irmãos, a vida dessas pessoas nos ensina a ser fiéis na nossa adoração e defensor do que é certo, mesmo quando tudo parece estar errado. Finéias nos ensina isso. Ao mesmo tempo, as trágicas mortes dessa família também nos advertem contra a inovação por conta própria, quando o assunto é adoração a Deus, quando o assunto é cultuar a Deus. Se o seu nome estivesse aqui, o que as pessoas diriam sobre você? Diriam que você foi fiel a Deus? Seriam capazes de dizer que mesmo quando outros ficaram fascinados pelo pecado, presos à imoralidade, ao adultério espiritual, você foi zeloso pela glória do Senhor? Você foi zeloso pelo nome do Senhor? Que história, por assim dizer, você está escrevendo a respeito da sua fé, a respeito da sua fidelidade, da sua vida cristã diante do Senhor? É uma história de fidelidade? Ou diriam que você ofereceu adoração estranha, que você se rebelou contra a autoridade espiritual da igreja? Esses exemplos, irmãos, estão aqui, eles têm muito a nos ensinar. O que mais lhe chama a atenção? Você está mais próximo da fidelidade de Finéias ou da infidelidade de Nadab e Abiú? Você vive mais perto de quem? Atente a isso, atente a essas verdades. Irmãos, atente a isso e que o Senhor seja glorificado no meio da sua igreja, que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Que de fato esses exemplos de fidelidade possam contagiar-nos de maneira que sejamos semelhantes a esses homens. Homens que serviram ao Senhor com fidelidade, homens que serviram ao Senhor sabendo quem era de fato o Senhor de suas vidas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame sobre as nossas vidas a sua graça, que o Senhor nos alimente com a sua palavra. Amém. Oremos. Pai querido, nós te agradecemos. Te louvamos, ó Pai, pela exortação da tua palavra. Somos exortados, ó Pai, tanto pelos bons exemplos, exemplos que devemos seguir, exemplos, ó Pai, que devemos viver, bem como pelos maus exemplos, pelo exemplo que não devemos seguir, que devemos rejeitar, que devemos nos afastar. Deus, que o Senhor nos conduza sempre com propósito, ó Pai, que sejamos fiéis a Ti, que sejamos santos, assim como o Senhor é. Que a Tua palavra em nossas vidas seja, ó Pai, evidente, que a Tua graça seja demonstrado diariamente.
Derrama sobre nós, ó Pai, da tua bênção, nos fortaleça, nos ensine sempre essas verdades. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor o abençoe grandemente. Na próxima quarta-feira, então, daremos sequência ao nosso estudo. Amém. Até lá.